Capitalismo é mais bizarro do que você acha. Vamos fazer uma mágica aqui? Olha só. Eu vou trazer aqui pra gente. Vocês estão vendo o mouse, né? Vocês estão vendo a setinha do mouse, ó. Vou trazer aqui pra gente o Ricardo Melo, que é crédito inteligente, RickCred. Não conheço esse cara, mas ele traz aqui alguns dados, algumas estatísticas interessantes sobre a Uber, especificamente. E eu queria falar sobre a Uber um pouco antes de a gente ver o carrossel do Ricardo Melo. A Uber, a empresa Uber, ela já saiu na mídia há pouco tempo e ela está sendo acusada de praticar uma prática. Praticar uma prática, né? Ficou horrível essa fala. Mas ela está sendo acusada de praticar dumping. Dumping é quando uma empresa que tem um capital de giro muito alto, ela chega num mercado específico, pratica o preço muito abaixo do preço do mercado, quebra a concorrência, e aí quando só tem ela, quando há um monopólio, quando ela monopoliza o mercado, ela vai e aumenta o preço, e as pessoas não têm o que fazer a não ser pagar pelo preço do serviço que aumentou, e muito desde o início do seu funcionamento naquela região. Então não é a Uber que inventou isso, só que saiu no noticiário, talvez no ano retrasado, no ano passado, não vou me lembrar, mostrando que, na verdade, ela praticou isso. E eu lembro, obviamente, quando a Uber chegou, ela era uma mãe, né? As corridas eram baratas, tinha muitos cupons de desconto. Isso daí é justamente para criar toda uma cultura de utilização do serviço. Quando a população estiver totalmente imersa a essa ideologia, isso vai fazer com que a gente tenha uma quebra da concorrência, uma monopolização e um aumento do preço. Mas aí as pessoas já se comprometeram com esse serviço, já botaram esse serviço no seu dia a dia e já acostumaram a utilizar o serviço. Beleza? Então a gente já sabe que a Uber ela pratica dumping. Só que lendo essa postagem, lendo esse carrossel do Ricardo Melo, eu fiquei abismado com o que a Uber faz. Porque, para mim, praticar o dumping e extrair a mais-valia do jeito que extrai do motorista do Uber, do jeito que faz, para mim já era muito bizarro. Já mostrava por si só, isso que eu falei, a face mais vil do modo de produção capitalista. Mas não para por aí. E é isso que o Ricardo Melo trouxe pra gente. Tá difícil hoje, hein? Tá difícil. Olha só, vamos lá. Você paga 44,5% mais caro para andar de Uber do que pagava há um ano. O motorista não recebeu nenhum centavo a mais. Ou seja, a Uber ela aumentou a sua taxa de lucro e o salário do trabalhador não aumentou. Isso é doideira? Da onde que vocês acham que a Uber ela extraiu esse aumento de lucro em um ano? Extraiu do trabalhador. O trabalhador não está recebendo nada a mais. E o Uber ficou mais caro. No final das contas, está extraindo do trabalhador. Então, para onde foi o dinheiro? Deixa eu te mostrar. A Uber diz que cobra 25% de cada corrida. Taxa fixa, simples, justo. Só que em 2025, pesquisadores britânicos foram checar e encontraram retenções de 40% a 50% do valor pago pelo passageiro. A taxa de 25% não existe mais. Funciona assim. Você pede uma corrida de R$30. O motorista vê na tela dele R$16. Faz a conta. Cadê os outros R$14? A Uber ficou com 47% da sua corrida. Cara, isso daqui é uma extração de mais-valia, assim, sem precedente. Isso daqui é um escárnio. Isso aqui deveria ser motivo de parem as máquinas. Isso daqui, 47% da corrida fica com a Uber,
levando em consideração que o motorista banca todo o custo do carro, todo o custo da internet e do celular, a Uber abocanhar 47% da corrida é um absurdo. Mas vai piorar. Olha isso. O algoritmo da Uber classifica cada corrida antes de oferecer para o motorista. Corrida lucrativa. Corrida lucrativa aparece rápido. Corrida que dá prejuízo para a plataforma demora ou simplesmente não aparece. O motorista acha que está sem demanda. Na verdade, o app está filtrando o que ele pode aceitar. Em Brasília, corridas subiram 62% em um ano. Em São Paulo, 55%, em Recife, 54%. O transporte por aplicativo foi o segundo item que mais encareceu entre 377 produtos do IPCA em 2025. Só perdeu para passagem aérea. E o motorista? O motorista de Uber roda em média 10 a 12 horas por dia. Faturamento bruto de 5 a 7 mil reais por mês. Descontando gasolina, manutenção, seguro, IPVA, celular e dados móveis, líquido entre 2.500 e 4 mil reais por mês. Para trabalhar 60 horas por semana, sem férias, sem 13º, sem fundo de garantia e se cair doente, não tem INSS. Aqui começa a ficar pesado. Ainda não ficou pesado. Se liga. 92% dos motoristas de aplicativo do Brasil estão endividados. Esses motoristas aqui, ó. O cara que fatura 5 a 7 mil por mês, trabalhando de 10 a 12 horas por dia no trânsito. Só que aí tirando tudo é entre 2 mil a 4 mil por mês, sem nenhum direito trabalhista, porque a relação do trabalhador com a empresa não prevê a assinatura da carteira de trabalho, então ele não está sob o regime da CLT. É o lance do empreendedorismo, do faça você mesmo, do eu sou o meu patrão. No final das contas, resumindo, a gente pode tratar isso tudo como uma grande precarização das condições de trabalho. A flexibilização das leis trabalhistas é uma característica do capitalismo atual. O capitalismo atual que tem seu modelo baseado no neoliberalismo. O neoliberalismo vem para contrapor o capitalismo de Estado, o capitalismo keynesiano, que promove o welfare state, e o capitalismo que promove o welfare state, que promoveu o welfare state nos Estados Unidos e no mundo capitalista como um todo no meados do século XX, esse capitalismo ficou para trás, justamente com o colapso do seu inimigo, do modo de produção que poderia ser o seu algoz, que foi o colapso da União Soviética. Assim que o colapso da União Soviética acontece, o capitalismo que promove o bem-estar social da sociedade, da classe trabalhadora, que dá direitos, que cria leis, que dá moral para sindicatos, esse capitalismo não precisa mais existir, e aí começa um desmonte do Estado, consequentemente um desmonte das leis trabalhistas, um desmonte das condições de trabalho e das relações de trabalho propostas no capitalismo de Estado keynesiano. E aí a gente vê muita gente falando que prefere trabalhar como MEI, como PJ, como trabalhador autônomo, mas aí o cara trabalha 60 horas por semana, ele não tem férias remuneradas, ele não tem 13º e ele não tem fundo de garantia e, mais uma vez, se cair doente, não tem INSS. Se não trabalhar, não tem renda. Isso é o ápice da precarização do trabalho no capitalismo, do trabalho assalariado, do sistema de salários, como Marx chama. 92% dos motoristas de aplicativo no Brasil estão endividados. O cara já é todo fudido, só que o cara está endividado, obviamente. Por que o cara está endividado? Porque a sociedade, porque o status quo, a ordem estabelecida, faz com que ele toda hora seja induzido a consumir, e isso vai fazendo com que ele se endivide, porque no capitalismo financeiro a gente tem o capital financeiro, que é um capital no futuro, que não existe, que é o crédito, por exemplo, que faz com que as pessoas comprem algo que elas não têm dinheiro para comprar agora, mas com crédito ela passa a ter esse dinheiro no futuro. Na verdade, a gente pode falar que isso é uma dívida, né? Então, 92% dos motoristas de aplicativo do Brasil estão endividados. Só que não piorou ainda, vai piorar.
O dado é de 2025. Pesquisa com 1.252 motoristas em todos os estados. Em 68% dos casos, dos 92% dos motoristas, se você pegar todos os motoristas endividados, 68% a dívida compromete gastos básicos como comida, aluguel, que é moradia, conta de luz, eletricidade, para fazer comida, para guardar comida. E sabe quem oferece empréstimo para esse motorista endividado? A própria Uber. A Uber tem banco próprio no Brasil, parceria com o Digio, cartão de crédito, empréstimo pré-aprovado, tudo dentro do app. O motorista que ganha pouco pega empréstimo da plataforma que paga pouco. E a parcela? Descontada direto do que ele recebe nas corridas. Cara, o motorista vira cliente da empresa que já fica com metade do dinheiro dele. Pensa nisso. Olha isso. Olha isso. Olha o nível que o capitalismo tá. Olha isso. A Uber é uma plataforma de motorista por aplicativo. Aí ela vai e precariza totalmente o trabalho do motorista porque vai abocanhar quase 50% do preço da corrida. Não ajuda o motorista com nada com relação à manutenção do carro, a dados móveis, celular, tudo que o cara precisa para trabalhar, o cara vai bancar. O cara já é precarizado pra caralho. Aí a Uber, além de ser uma empresa de motorista por aplicativo, ela dentro dessa empresa cria um banco para emprestar dinheiro para esse cara que ela mesma precariza. E por que isso acontece? Porque com o neoliberalismo, com a flexibilização das leis trabalhistas, com as políticas de austeridade, com as privatizações das estatais, com a ideia de menos Estado e mais fluidez, mais flexibilidade, a gente vai ter também uma característica muito interessante de analisar nesse momento aqui, que é a desregulamentação do sistema financeiro. A gente vai ter uma desburocratização da fluidez do dinheiro. O dinheiro ele vai conseguir ser mais fluido porque as regras vão diminuir. E é isso que eu tô falando aqui. Quando o próprio Uber cria um banco do nada para emprestar dinheiro para o trabalhador que ela mesma precariza, e ela já pega a parcela do empréstimo na corrida, desconta direto do que ele recebe nas corridas, isso é perfeito, porque o pior medo que o banco tem é de calote. O banco ele não quer emprestar dinheiro para certas pessoas, porque essas pessoas elas não têm histórico de receber muito dinheiro e podem dar calote no banco. Mas aí no caso do banco do próprio Uber, não vai ter calote, porque o motorista vai ser descontado diretamente na fonte. O cara não tem contra-cheque. O cara não paga FGTS. Só que compensação, se ele pegar um empréstimo com a Uber, ele vai ser descontado direto da fonte da corrida dele. Então não tem nem como dar calote. Aí, mó doideira, mané. Você acha que a Uber ganha com corrida e delivery? Tem uma terceira fonte que ninguém fala, publicidade. Em 2025, a Uber Advertising faturou 2 bilhões de dólares, crescimento de 50% em um ano. Sabe com o quê? A Uber sabe onde você mora, onde trabalha, que horas sai, que horas volta, sabe se você vai para academia, para o bar, para o aeroporto, sabe se o seu padrão de consumo no Uber Eats, e vende tudo isso para anunciantes. Aquele anúncio de restaurante que aparece no meio da sua corrida, a marca pagou para a Uber mostrar para você no momento exato, no lugar certo. Você não é só passageiro, você é produto. E aí eu pergunto para você, cara pálida, qual é a liberdade que nós temos no capitalismo? O capitalismo, ele só é um modo de produção que finge que promove a liberdade, que finge que promove a democracia. Na verdade, no capitalismo, a gente hoje, por exemplo, está vivendo num mundo onde as big techs, está vivendo num mundo onde as grandes empresas, elas estão com uma quantidade colossal de dados de todos os consumidores possíveis para assim traçarem as suas estratégias de marketing e te pegar na curva. Então a gente não é livre de jeito nenhum. Você acha que o que você pensa é o que você queria pensar? Começa a contestar isso, porque no capitalismo, o capitalismo ele vive
de extração de mais-valia do trabalhador, mas ele se sustenta, ele é calcado muito na propaganda. E aí, olha isso. Você não é só um passageiro, você é um produto. Perfeito? Doideira? Receita total da Uber em 2025, 52 bilhões de dólares. Lucro no ano, 10 bilhões de dólares. 1,4 milhão de motoristas só no Brasil. O maior país em motoristas Uber do mundo. Nota no Firework, que é a avaliação global de trabalho justo. 1 de 10. 52 bilhões de dólares de receita, nota 1 em trabalho justo. A corrida ficou mais cara para você pagar e mais barata para ele receber. A diferença não sumiu, só mudou de bolso. Agora tá indo pro bolso do bilionário. O bilionário que já era bilionário está indo na direção de ser trilionário. Porque, né, desse jeito vai conseguir aumentar e muito a sua fortuna. Cara, muito doido. Isso que a Uber faz é muito doido. Só que mais doido ainda é o que as bets fazem. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui o que as bets fazem. Olha só. É esse aqui, ó. Será que vai? Vai. olha só o lance das bets, galera. Olha isso. 19 horas e 21 minutos no dia 13 de fevereiro de 2026. Acabamos de ver como que a Uber faz para ganhar muito dinheiro no Brasil, que é uma mãe para as grandes empresas. E aí agora vamos ver como que as bets fazem para ganhar muito dinheiro. No final das contas, Uber, bets, a gente está falando de pessoas bilionárias que nem brasileiras são, provavelmente. Tenho quase certeza que não são brasileiras, mas independente da nacionalidade, são pessoas que, às custas da desgraça da vida alheia, estão concentrando cada vez mais capital. Olha como é que as bets fazem. O Senado investigou as bets por meses. Descobriu lavagem de dinheiro, manipulação algorítmica, organização criminosa. Pediu o indiciamento de 16 pessoas. Na hora de votar, 4-3, relatório rejeitado. Primeira CPI em 10 anos no Senado a ter o relatório derrubado. Deixa eu te contar o que eles encontraram. Em 2024, em agosto, o Banco Central fez uma conta. 20 bilhões de reais por mês. Era isso que os brasileiros estavam despejando em plataformas de apostas. Vamos lá, galera. 20 bilhões de reais por mês. Isso em 2024. Em 2025 passou para 30 bilhões de reais por mês, o que contabiliza 240 bilhões de reais no ano. Mais que o orçamento anual da saúde, só que o dinheiro não sai do nada. Óbvio, isso aqui é um dinheiro que iria ser gasto em outra coisa, provavelmente itens essenciais para a vida, só que agora estão indo para plataformas de jogos online. A Confederação Nacional do Comércio fez a conta que ninguém queria ouvir. 103 bilhões de reais deixaram de entrar no varejo em 2024. Supermercados, farmácias, lojas de roupa. Mas o pior não era isso. O Tribunal de Contas da União cruzou os dados do Bolsa Família com as plataformas de apostas. 3,7 bilhões de reais de famílias beneficiárias. 800 mil famílias com necessidades básicas comprometidas. Isso é dinheiro de comida. 79% dos apostadores, desculpa os aposentados aí. 79% dos apostadores são das classes 79% dos apostadores são das classes C, D e E. 40% já se endividaram, 30% reduziram gastos com alimentação, 45% relataram piora na qualidade de vida. Uma recepcionista em São Paulo acumulou 100 mil reais de dívida no Tigrinho, recorreu a 5 agiotas. Mas como um app consegue fazer isso com tanta gente? Porque não é azar, é engenharia. Agora que começa a ficar doideira, galera. Os jogos tipo Tigrinho usam algoritmos que você não pode auditar. Não tem dado, não tem carta, não tem roleta real.
É um software que decide quando você ganha e quando você perde, 100% controlado, 0% de transparência. A CPI das bets descobriu tudo isso em 2025. E sabem o que mais encontraram? O relatório final apontou lavagem de dinheiro, evasão fiscal, manipulação algorítmica e organização criminosa. Nomeou 16 pessoas, incluindo influenciadores. Apresentou 20 projetos de lei, meses de investigação, centenas de páginas. E sabe o que é que aconteceu com isso tudo? Calma, antes de eu te contar o que essas bets custam de... deixa eu te contar o que essas bets custam de verdade. Um estudo realizado de dezembro de 2025 calculou pela primeira vez o custo total das bets para a sociedade brasileira. 38,8 bilhões por ano de reais. Não é dinheiro perdido em apostas. É o custo com suicídios, desemprego, internações, famílias destruídas. Pesquisas internacionais mostram que mais de 15% dos viciados em jogo tentam suicídio. Só em São Paulo, 4 mortes ligadas diretamente ao tigrinho. Mas espera, a publicidade de bets é proibida de representar apostas como caminho para a riqueza. Mas abre o Instagram. Influenciadores mostram carros, mansões, só com uma aposta. 44% dos endividados que apostam começaram tentando quitar uma dívida. A pessoa está devendo, vê a propaganda, aposta para pagar a dívida e a dívida dobra. E a dívida dobra. Isso não é acidente. É um modelo de negócio. O governo tentou. Taxa de 30 milhões para licença, imposto de 12%, proibiu o cartão de crédito, bloqueou 25 mil sites ilegais, proibiu beneficiários do Bolsa Família de apostar. E daí? Em dezembro de 25, o STF suspendeu o bloqueio. O ministro Fux, que é indicado do Bolsonaro, determinou reativar as contas. A audiência é marcada para 10 de fevereiro de 2026. O mercado ilegal, analistas dizem que pode dominar o setor até o fim de 26. Mas nada disso é o pior. Volta para a CPI. A investigação estava completa, as evidências eram esmagadoras, 20 projetos de lei prontos. Lavagem de dinheiro, manipulação algorítmica, organização criminosa, 16 nomes para indiciar. E na hora de votar, 4 contra 3. Relatório rejeitado. Primeira CPI em 10 anos a ser derrubada no Senado. Nenhuma medida foi adotada. 30 bilhões de reais por mês continuam saindo dos bolsos dos brasileiros. Hoje o Brasil tem 189 plataformas legalizadas. 25 mil sites ilegais bloqueados. O SUS criando teleatendimento de emergência para viciados em apostas. O Ministério da Saúde lançando Guia Nacional contra a Crise. 1,8 milhão de inadimplentes só em 2024. Regulamentaram o cassino, esqueceram de proteger o apostador. A Bet não aposta contra você, ela já sabe que vai ganhar. 240 bilhões de reais por ano, 86% endividados, famílias destruídas e o app continua mandando notificação. O jogo nunca esteve a seu favor. Mais um exemplo, rapaziadinha, do que a gente chama... Cara, tá lá no livro do ensino médio, do ensino fundamental, na aula de neoliberalismo como um modelo atual do capitalismo. E uma das características que estão nos livros didáticos do ensino básico da escola brasileira é a desregulamentação do sistema financeiro. Tirar regras para se fazer transações financeiras. Tirar regras, desburocratizar. E o que isso favoreceu? Favoreceu, por exemplo, as bets. Porque a gente tem uma quantidade colossal de celulares conectados à internet no Brasil e, diferentemente de em outro momento da história, agora as pessoas conseguem apostar o seu dinheiro que elas nem veem fisicamente, fazendo Pix, cartão de crédito, cartão de débito, fazendo transações virtuais de dentro de casa, na palma da mão. Isso facilitou que menores de idade, que não têm córtex frontal desenvolvido o suficiente para jogar alguma coisa que tem o nível de dopamina muito alto, que vicia. Isso facilitou
os bilionários a tirarem o seu dinheiro e você nem sai de casa para isso. Isso, se nós tivéssemos um Estado comprometido com as demandas sociais, comprometido com o desenvolvimento da espécie humana, isso não seria legalizado como foi, regulamentado como foi. Isso seria proibido. Agora a gente tem mais uma evidência, mais uma comprovação de que o Estado brasileiro, assim como todo Estado capitalista, ele serve de balcão de negócios para os bilionários, para a burguesia. No caso do Brasil, são 300 bilionários. No caso do mundo inteiro, são 3.140 e poucos bilionários que usam os Estados-nações, tirando um ou outro, né, como a China, como Cuba, como Coreia Popular, mas tirando meia dúzia, os outros quase 200 Estados-nações são controlados por suas burguesias. E isso é mais uma demonstração de como que o Estado burguês, o Estado que serve à classe burguesa, favorece a classe burguesa, desregulamentando as transações financeiras, o sistema financeiro, e regulamentando as bets. E aí a gente ainda vê muitos influencers fazendo, né, propaganda. Eu não vou julgar os influencers, porque os influencers são vítimas também, porque eles estão precisando de dinheiro, eles fazem o corre deles. Ser influencer, apesar da galera achar que é fácil, não é fácil. Para você fazer dinheiro é difícil. Só que os influencers, apesar disso tudo, têm que lidar com a materialidade da vida, com a realidade concreta da coisa, de que esse dinheiro das bets, esse dinheiro da bet, ele vem sujo de sangue. A verdade é essa. Você tem o direito de usar esse dinheiro, de você ter o direito de fazer o seu corre, mas esse dinheiro, ele tá sujo de sangue. Porque tem gente se suicidando por conta disso, cara. Doideira. Isso é doideira? Isso é doideira. E é isso. São 19h32. São 31 minutos, 32 minutos de live. Falei da Uber, falei dos bets. Dei conta do recado. Vou voltar aqui e curtir minha sexta-feira. Vou terminar de ler aqui a Dialética da Natureza do Friedrich Engels. Camarada Engels. Eu vou voltar a ler aqui, que eu tô nessa empreitada. Depois eu vou para a ideologia alemã. Depois eu vou para os manuscritos econômicos filosóficos do Marx. A ideologia alemã é do Engels e do Marx juntos. E é isso, galera. Tá aí mais uma demonstração de como que o capitalismo é feroz e tá cada vez mais sorrateiro. Não te atente não, pra você ver se você não é pego na esquina. Se liga, tamo junto.